neste momento uma série de programações que teremos aos domingos, e o título dessa programação que teremos hoje e nos próximos domingos é Encontros Marcantes. Estaremos a cada domingo estudando o relato de alguém que teve algum encontro marcante com Jesus. E por falar em encontro marcante, se eu perguntasse para você se você já teve algum encontro marcante, se você já teve algum momento marcante na sua vida, eu não tenho dúvida nenhuma de que você teria alguma situação para mencionar. Aqui, rapidamente, eu me lembro de duas situações que marcaram muito a minha vida. O primeiro desses encontros, o primeiro desses momentos marcantes que eu tive na minha vida foi no finalzinho do mês de março de 1989. Olha, já vão 31 anos. E no final do mês de março de 1989, eu estava lá no IAN, que hoje é a Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Naquele momento eu estava dando os primeiros passos na faculdade de teologia, me preparando para ser pastor como hoje eu sou. E num sábado à noite, onde antigamente era uma quadra, hoje é um pátio, é uma praça central ali no IAN. Naquela época era uma quadra esportiva. Naquela ocasião, eu tive a oportunidade de encontrar uma jovem chamada Clarice Cristina Pinheiro. 31 anos depois, ela tem um Lula no final do nome dela, minha esposa. E através de uma amiga em comum, que já é falecida, já descansa em Jesus, a Miriam, ela nos apresentou e eu tive a oportunidade de ter este primeiro encontro com a Clarice. E graças a Deus que houve esse primeiro encontro. Depois, no dia 8 de abril de 1989, começamos a namorar e esse namoro vem até hoje, mas isso já é uma história que poderemos rememorar em outros momentos aí. Este é o primeiro momento marcante que vem à minha mente. Um outro momento marcante que eu posso me recordar nesse momento foi uma viagem que eu fiz junto com a minha esposa, meu pai, minha irmã, meu cunhado. Nós tivemos uma oportunidade muito especial quando, em 2010, nós viajamos para participar da Conferência Geral da nossa igreja, que foi lá nos Estados Unidos. E nós tivemos a oportunidade de alongar um pouquinho essa viagem. Nós tivemos a oportunidade de passar aí 20 e poucos dias nessa viagem. E antes da Conferência Geral, no momento em que nós estávamos ali em Washington, o grupo que nós estávamos participando, era um grupo de uma excursão, estávamos num grupo de 50 pessoas, nós fomos conhecer o escritório mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fica ali próximo de Washington. E quando nós chegamos lá, um prédio bonito, simples, mas um prédio bonito, estávamos ali andando de um lado para outro, tivemos um cicerone muito especial, alguém que estava nos conduzindo ali de uma forma muito carinhosa, muito especial, o pastor Costa Júnior. Ele nos viu ali, aquele grupo de brasileiros, brasileiro é sempre barulhento e tal, aquele grupo entrou ali no escritório da Associação Geral, e ele veio ver o que estava acontecendo e começou, então, a nos conduzir pelos corredores, nos mostrando tudo o que havia ali, até que chegamos em um corredor que tinha uma sala fechada, e ele disse qual era aquela sala. Era a sala do presidente mundial da nossa igreja, que na época era o pastor Ian Paulsen. Como acabei de dizer, brasileiro é barulhento.
50 pessoas ali num corredor, imagina o barulho que estava. E dali a pouco uma porta se abre e aparece um senhor já de cabelos grisalhos, com olhos assustados ali, querendo ver o que estava acontecendo. Era o próprio pastor Jan Paulsen, o presidente mundial da nossa igreja. E quando ele viu aquele grupo de pessoas estridentes, barulhentos, sorridentes, o pastor Costa Júnior falou para ele que nós éramos brasileiros. E aí ele deu um sorriso e falou: "Oh, Brasil!" E aí já veio nos abraçar, tirou foto com a gente. E foi um momento muito especial poder ter esse encontro com o pastor Jan Paulsen. Mas estes foram apenas 2 momentos. Como eu disse, se eu perguntasse para você, você teria também outros momentos da sua vida que foram especiais, que foram impactantes, que foram marcantes para você. Mas nesta noite, eu quero conversar com vocês sobre um outro encontro. Um encontro que marcou a vida de uma pessoa. Um encontro que marcou a história do povo cristão. Antes de falar desse encontro, eu quero contar uma outra história para você. Em 1969, por coincidência, o mesmo ano que eu nasci, agora você já pode fazer as contas aí de qual é a minha idade, e vai descobrir que apesar dessa cara de novinho aqui, já vão aí quase 51 anos, mas em 1969 foi o ano em que o homem finalmente pôde colocar os pés na Lua. E naquela ocasião, comemorando aquele instante em que o homem esteve na Lua, o presidente americano, presidente Richard Nixon, ele disse uma frase que ficou famosa e uma frase que depois ele foi repreendido por ela. Ele, ao mencionar aquela ocasião, ele disse que aquele era o dia mais importante depois da criação deste mundo. O dia em que o ser humano, Neil Armstrong, pisou ali na Lua, o presidente Nixon disse: "Este é o dia mais importante da história deste mundo depois da criação." Naquele mesmo dia, ele recebeu um comunicado de Billy Graham, um grande pregador americano. E Billy Graham o repreendia e disse: "Como que você diz, como que o senhor diz que este é o dia mais importante depois da criação, sendo que antes do homem pisar na lua, houve a manjedoura, sendo que antes do homem pisar na lua, houve o Calvário. Esses 2 dias, sim, foram os mais importantes do mundo." E aí Billy Graham disse: "Na noite em que Cristo nasceu, as trevas foram iluminadas pela luz da sua presença. E no dia em que ele morreu, houve trevas tomando conta do nosso mundo." Isso, queridos, nos mostra a importância que Cristo Jesus tem para a história deste mundo. A importância que Jesus tem para a minha história e para a sua história também. Mas eu quero convidar você a ler um verso. Abra a sua Bíblia no livro de Atos. Como eu disse, neste momento nós vamos falar de encontros. E eu quero convidar você a meditar um pouquinho em um encontro que houve. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 26. Nós vamos ler 3 versos. O verso 13, 14 e 15. E aqui nós lemos assim: "Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra,
ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui nós encontramos nesses versos o apóstolo Paulo contando para o rei Agripa como que aconteceu o encontro dele com Jesus. Eu e você conhecemos esta história, já ouvimos várias vezes, já lemos sobre isso, mas o texto que nós acabamos de ler nos mostra que Saulo ia andando, alguns até mencionam que ele estava andando em cima do cavalo, mas você viu aqui que a Bíblia não fala nada de que ele estava num cavalo. A Bíblia diz que ele estava andando, de repente uma luz brilhante, uma luz mais forte que o sol do meio-dia, um brilho resplandecente, fez com que ele e aquelas pessoas que estavam ao redor dele caíssem. E ele ouviu uma voz. E ao perguntar quem é que falava com ele escuta a voz dizendo: eu sou Jesus. Jesus a quem você está perseguindo. Aqui, queridos, nós temos o relato do encontro do apóstolo Paulo com Jesus. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre este encontro, mas antes de falar sobre esse encontro, eu pergunto para você: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Eu não sei se você acompanhou, mas em 2018, uma reportagem circulou aí na internet, em vários meios de comunicação, BBC, National Geographic e outras mais, dizendo que alguns cientistas haviam decifrado como que era o rosto de Jesus. Se você procurar aí na internet, você vai ver. E ali eles traziam a imagem de um rosto que eles diziam que era o rosto de Jesus. Mas como que eles chegaram a essa conclusão? Nós não temos uma fotografia de Jesus. Não havia fotografias naquela época. Esses cientistas, eles pegaram algumas fisionomias da época, misturaram com algumas fisionomias de hoje ali da região da Palestina, fizeram uma aproximação, digamos assim, fizeram uma média de como que eram os rostos naquela época, como os rostos são hoje, e disseram: esse aqui é o rosto de Jesus. Queridos, quando você olha aquela imagem que eles divulgaram, você não está vendo Jesus ali. Por uma razão bem simples: quantas fisionomias nós temos hoje? Só aqui em São Lourenço, quanto mais no Brasil inteiro. Não dá para pegar uma média e fazer uma aproximação e dizer: Jesus era parecido comigo, Jesus era parecido com você. Não tem como dizer que aquela imagem que foi produzida por um computador seja o rosto de Jesus. Uma coisa é certa: Jesus, por mais que nós não saibamos como que era o rosto dele, Jesus tinha uma aparência humilde, é o que nos diz Isaías 53. Jesus não era bonito. Isaías 53 diz que não havia parecer e nem formosura no rosto de Jesus. Jesus era uma pessoa comum. Mas quando alguém se encontrava com Jesus, aí, queridos, a coisa era diferente. Ninguém permanecia a mesma pessoa depois de ter um encontro com Jesus. Todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ter um encontro com Jesus, todas essas passaram a poder dizer: a minha vida antes de encontrar Jesus era uma. A minha vida depois de encontrar Jesus era outra.
Tanto faz se para melhor ou para pior, aqui não vem ao caso, mas ninguém teve um encontro com Jesus e permaneceu sendo a mesma pessoa. Houve um ladrão na cruz, nós vimos esses dias atrás o pastor Luiz Gonçalves no programa da Semana Santa mencionando a história dos dois ladrões ali na cruz. Teve um que se arrepende, teve um encontro com Jesus e teve a sua vida transformada. E mesmo ali na cruz ouviu a promessa de que quando Cristo voltar, ele estará com Cristo também, será levado com Cristo também para o paraíso. O outro ladrão também teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus, mas a sua vida não foi transformada, mas não permaneceu a mesma. Porque ali naquele instante ele teve a oportunidade de receber a salvação, mas abriu mão desta oportunidade. E ao invés de poder estar com Cristo nas mansões celestiais, quando Cristo voltar para buscar os seus fiéis, ele não terá esta oportunidade. A oportunidade ele jogou fora e ele estará no grupo dos perdidos. Todo aquele que tem um encontro com Cristo tem a sua vida marcada. Porque o encontro com Cristo é sempre um encontro marcante. A história de Paulo nos mostra isto. O apóstolo Paulo, antes, ele era Saulo. O nome dele era Saulo. Depois que ele tem um encontro com Cristo, o nome é transformado. Viram como que é marcante o encontro com Jesus? O encontro com Jesus fez com que Paulo tivesse o seu nome transformado. Pedro, ao se encontrar com Jesus, tem o nome mudado também. Antes era Cefas, agora, depois do encontro com Cristo, se torna Pedro. Sabe, queridos, quando temos um encontro com Cristo, esse encontro marca a nossa vida. Quem era Saulo? Saulo, se a gente olha os versos anteriores, a gente vai ver que Saulo era um perseguidor dos cristãos. Ele se alegrava em perseguir os cristãos. Não vamos também aqui nesse momento discutir a motivação dele. Ele achava que estava fazendo a coisa certa, mas ele se alegrava em perseguir os cristãos. Ele era um carrasco, ele participou do momento em que Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, o apóstolo Paulo, na época Saulo ainda, ele participava do momento em que ele foi apedrejado, ele segurava as vestes daqueles que estavam apedrejando Estevão. Saulo estava ali. Agora, neste momento que ele tem um encontro com Cristo, ele estava indo em direção a Damasco para perseguir os cristãos que estavam ali. Mas ele tem esse encontro com Jesus. E Saulo, depois que se encontra com Cristo, passa a ser Paulo. E aquele que antes era um perseguidor de cristãos, agora passa a ser ele mesmo um cristão perseguido também. Paulo, que antes perseguia o cristianismo, passa a ser ele mesmo o maior propagador da mensagem da salvação em Cristo Jesus. É isto que acontece com aquele que tem um encontro com Cristo. É isto que acontece na minha vida e na sua vida quando nós temos um encontro com Cristo. Uma transformação ocorre em nosso coração. Não significa que passemos a ser perfeitos após termos um encontro com Cristo. Não. Continuamos sendo pecadores. O apóstolo Paulo mesmo menciona que ele, depois de ter tido o um encontro com Cristo, ele continuava tendo um espinho na carne. Ele mesmo menciona que depois de ter tido o um encontro com Cristo, tinha coisas que ele queria fazer e não fazia. E as coisas que ele não queria fazer, a hora que ele menos imaginava, estava fazendo. Esta é a luta do cristão, esta é a caminhada do cristão. Não somos perfeitos. Depois que temos o encontro com Cristo, nós não passamos a ser perfeitos, mas somos transformados, a nossa vida é marcada. E o nosso coração se transforma, por quê?
porque passamos a ter o desejo, passamos a ter a vontade de a cada dia sermos um pouco mais semelhantes a Cristo Jesus. É isso que a gente vê na vida de Mateus. Quando Mateus tem um encontro com Cristo, ele tem a sua vida transformada. É isso que a gente vê na vida de Zaqueu. Quando Zaqueu tem um encontro com Cristo, a sua vida é transformada. É isso que a gente vê na vida de Maria Madalena. É isso que a gente vê na vida daquela mulher samaritana que nós não sabemos o nome dela. É isto que a gente vê na vida de Nicodemos e de tantos outros. Pessoas comuns como eu e você, mas pessoas que tiveram um encontro com Cristo e tiveram as suas vidas transformadas. E se você se permitir ter um encontro com Cristo, você verá também a sua vida ser transformada pelo poder de Cristo Jesus. E eu digo isto porque eu falei no início e reafirmo agora, é impossível alguém ter um encontro com Cristo e permanecer sendo a mesma pessoa. Todo aquele, sem exceção, que tiver um encontro com Cristo, terá a sua vida mudada. Há alguns anos atrás, no momento em que a navegação ao redor do mundo ainda não tinha alcançado a tecnologia que existe hoje, era infelizmente comum que navios afundassem e os náufragos ficassem vagando até conseguir parar em algum lugar e depois de algum tempo ser resgatado. Hoje, quando acontece de algum navio naufragar, tem vários recursos de pedidos de socorro e dentro de poucos instantes, através dos satélites, já se sabe onde está acontecendo aquele perigo, aquele problema, e o socorro já é enviado. Mas antigamente não era assim. E um navio lá no meio do Pacífico Sul, certo dia afundou. E aqueles náufragos conseguiram entrar em um barco salva-vidas. E depois de vários dias vagando ali pelo oceano, finalmente eles conseguiram chegar nas areias da praia de uma ilha. Aquele momento que, num primeiro instante, era motivo de alegria e júbilo para eles, depois de alguns momentos se tornou um motivo de apreensão para aquele grupo. Isto porque eles sabiam que estavam numa ilha. E eles sabiam que naquela região em que o navio deles havia afundado, era também uma região que havia pessoas de grupos selvagens. Perdão, não é coronavírus, pode ficar tranquilo, é só engasgo mesmo. Eles ficaram preocupados, porque eles sabiam que no meio daquelas ilhas habitadas por pessoas selvagens, havia ainda alguns grupos de canibais, grupos de pessoas que matavam outros seres humanos para se alimentar com a carne deles. E rapidamente, aquela alegria inicial de ter conseguido chegar à terra firme se transforma numa aflição. Será que estamos seguros? Ou como a gente costuma dizer hoje, será que nadamos para literalmente morrer na praia? Enquanto aquele grupo estava parado ali na areia daquela praia, um deles, um pouco mais robusto, que estava ainda com um pouco mais de energia, ele começou a caminhar subindo uma colina que havia logo depois da praia, para ver o que havia na ilha. E aquele restante do grupo ficou observando enquanto aquele jovem subia naquela montanha, naquela colina. Depois de alguns momentos que ele estava lá, ele desce correndo. E o resto do grupo, ao vê-lo correndo, começa a ficar desesperado, porque
não sabiam o que estava acontecendo e também não tinham o que eles pudessem fazer para se proteger. Na cabeça deles, o que eles conseguiam imaginar era que aquele jovem estava vindo correndo, desesperado porque estaria sendo perseguido. Mas finalmente, quando aquele jovem chega até eles, eles veem que ele está com um sorriso no rosto. E aquele jovem diz para eles: fiquem tranquilos, nós estamos seguros. E aquele grupo pergunta: mas por que estamos seguros? Não tem ninguém habitando na ilha? A ilha é uma ilha deserta? Ele diz: não, a ilha é habitada, mas nós estamos seguros. Mas como que você pode ter certeza que, apesar desta ilha ser habitada, nós estamos seguros? E aquele jovem diz: logo depois daquela colina tem uma aldeia. E lá do alto da colina eu pude ver que no centro da aldeia tem uma cruz. E o que aquele jovem estava querendo dizer é: se existe a cruz é porque Jesus já chegou aqui. Essas pessoas já tiveram um encontro com Jesus, e se eles tiveram um encontro com Jesus, nós estamos seguros porque eles foram transformados. De fato, queridos, depois de alguns instantes, os habitantes daquela aldeia cercaram aquelas pessoas, acolheram eles, cuidaram bem deles, e eles estiveram ali vários dias, várias semanas, até que finalmente um outro navio chegasse ali naquela região e pudesse resgatá-los. Como eu disse, eles foram bem tratados, foram bem acolhidos. Os dias foram passando e um dos que foram resgatados ali, depois de alguns dias, quando tudo já estava bem, já estava gordinho de novo, bem alimentado, ele começou a zombar dos moradores daquela ilha. Zombar pelo fato de eles serem cristãos. Zombar pelo fato de eles terem uma cruz ali na praça. E aquela zombaria, com o passar dos dias, começou a cansar, começou a incomodar, até que finalmente o chefe daquela aldeia, o chefe daquela tribo, um senhor já de idade, cabelos branquinhos, chamou aquele senhor para caminhar um pouco com ele. Enquanto caminhavam, iam para lá, iam para cá, ele foi mostrando algumas coisas na ilha e perguntou para aquele senhor por que ele zombava tanto da crença que eles tinham, da fé que eles tinham, por que ele zombava tanto pelo fato de eles serem cristãos, pelo fato de eles terem uma cruz ali no centro da praça. E aquele rapaz foi dizendo: olha, eu zombo porque isso é uma coisa de tolo, só um tolo pode acreditar nessa história de Jesus. E apenas fazendo um parênteses, hoje ainda existem muitos que dizem que crer em Jesus é coisa de tolos. A ciência muitas vezes tenta mostrar que Jesus não existiu, que Jesus é um mito, que Jesus é uma ficção. Mas sabe o que aquele chefe idoso da tribo falou com o jovem? Levou-o até o centro da aldeia, lá naquela mesma praça onde havia a cruz, e levou aquele homem ali para perto daquela cruz e disse: você está vendo em cima do que a cruz foi erguida? E ele mostrou: olha, essa cruz aqui está erguida em cima de uma pedra grande, em cima dela tinha uma cruz. E aquele chefe falou: olha, já tem cerca de 1 mês que você está aqui conosco. Você está zombando desta cruz, mas você devia agradecer muito a esta cruz. Porque se não fosse esta cruz estar em cima desta pedra hoje, quem estaria em cima dessa pedra hoje, depois de 30 dias que estamos aqui, seria você. E ele falou: olha, se Cristo não tivesse chegado a esta ilha, se nós não tivéssemos tido o encontro com esse Cristo de quem você zomba, nós teríamos passado 30 dias engordando você
preparando você para hoje você estar sendo morto e servir de alimento na festa que nós teremos mais tarde. Então agradeça porque nós tivemos o encontro com Jesus. Sabe, queridos, aquele que tem um encontro com Cristo tem a sua vida transformada. Eu não sei quem é você que está nos assistindo agora. Alguns estão aqui nos assistindo ao vivo, outros estarão assistindo depois, a gravação vai estar aí no Facebook. Mas uma coisa eu quero garantir para você. A pessoa que tem um encontro com Cristo, essa pessoa é diferente. Um ladrão que tem um verdadeiro encontro com Cristo, ele não é mais um ladrão, ele não vai roubar mais. Um assassino que tem um encontro com Cristo, um encontro verdadeiro com Jesus, ele não vai mais ser um assassino, ele não vai matar mais. Ele será transformado. Saulo foi transformado, antes era perseguidor, agora, quando ele se encontra com Jesus, ele é transformado. E eu quero dizer para você que se você se permitir ter um verdadeiro encontro com Jesus, a sua vida será transformada. Eu não estou dizendo que você é um ladrão, não estou dizendo que você é um assassino, não estou dizendo isso. Espero que não seja. O que eu estou dizendo é que se estas vidas podem ser transformadas, a minha vida e a sua vida também será transformada. Nós não seremos os mesmos a partir do instante em que estivermos face a face com Jesus. E eu quero convidar você a ter esse encontro com Jesus. Eu quero convidar você a deixar Jesus fazer essa transformação na sua vida. Ao longo dos próximos domingos, nós estaremos estudando a história de pessoas que tiveram encontros com Jesus. Pessoas comuns, pessoas falhas, pessoas imperfeitas, como eu e você, mas que tiveram encontro com Jesus e permitiram que Jesus atuasse na vida deles, agisse na vida deles, e a vida deles nunca mais foi a mesma. A vida deles passou a ser melhor. Quer ter uma vida diferente? Quer ter uma vida transformada? Quer ter um coração transformado? Quer ter uma nova oportunidade? Tenha um encontro com Jesus. Quer ter uma vida diferente? Tenha um encontro com Jesus. Quer ter uma vida feliz mesmo em meio ao caos que nós estamos? Quer ter uma vida feliz mesmo em meio a esta crise que nós estamos atravessando? Tenha um encontro com Jesus. E ao ter este encontro com Jesus, permita que Ele toque no seu coração, permita que Ele toque na sua vida, permita que Ele transforme você. E você vai ver que da mesma forma que tantos outros foram felizes após esse encontro com Jesus, você será feliz. Você terá alegria, alegria de saber que Jesus está ao seu lado. Jesus está fazendo diferença na sua vida. Saber que Jesus te ama, saber que Jesus quer fazer parte da sua amizade, quer ter a sua companhia por toda a eternidade. Quer ter essa alegria? Eu sei que você quer. Por isso que nós estamos aqui, é por isso que você está assistindo essa mensagem agora. Então, permita que Jesus habite no seu coração. Permita que Jesus faça morada no seu lar. Permita que Jesus faça parte da sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, obrigado porque Jesus veio a este mundo se encontrar conosco. Não merecemos, somos falhos, imperfeitos, somos pecadores, mas é confiando na tua graça que eu me coloco em tuas mãos, que eu coloco esta pessoa que está me assistindo neste momento também em tuas mãos. Toma-nos a todos em tuas mãos e ajude-nos, Pai, a termos um verdadeiro encontro com Jesus. E ao termos esse encontro com Jesus, pedimos, Pai, que nos ajude a sermos transformados, porque queremos ser felizes,
queremos estar em paz, queremos ter um novo coração, queremos ter uma nova vida e, acima de tudo, queremos por toda a eternidade estar ao teu lado. Abençoa-nos, Pai. Nos dê uma semana feliz. É o que pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém.